Olá, passageiros do mundo do sobrenatural! Hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, se você gosta de games, vá lá, se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia. Então, pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de seleções sobrenaturais. No vídeo de hoje, nós iremos tratar a respeito de animais fantasmas. Existem vários lugares com histórias de fantasmas, mas fantasmas, vamos dizer assim, pessoas. Mas vocês sabiam que também tem várias histórias relacionadas a animais que assombram os locais? Então, eu fiz uma seleção, no caso são de animais ingleses, animais fantasmas ingleses, e eu vou trazer aqui para vocês a história de cada um deles e o lugar em que eles assombram. Quer saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal. Até já! A maioria das histórias de fantasmas que as pessoas compartilham são de figuras sombrias que assumem a forma humana, como senhoras cinzentas, monges, soldados. Mas como os animais estão tão entrelaçados nas vidas e na história humana, não é surpresa que cães, pássaros e outros animais fantasmagóricos também sejam relatados vagando pelas casas mal assombradas. E, em alguns casos, acompanhados de seus donos mortos. Como, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal intitulado Travessia da Morte, cujo link eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, que trata a respeito de um cãozinho que acompanha o seu dono, mesmo após ambos terem falecido. Em todo o país há histórias, incluindo um cão de estimação que se diz vigiar o túmulo de seu mestre na Escócia. O fantasma de um macaco de estimação assassinado que assombra uma atração turística galesa. E até mesmo o fantasma de um enorme mamífero que dizem assombrar a Torre de Londres. Então, eu resolvi listar 10 espíritos de animais mais conhecidos e mais falados que assombram os locais nas Ilhas Britânicas. Vamos a cada um deles. Sir Rowland Rees, que morava no castelo durante o século XVII, era um homem muito viajado que visitou a Barbary Coast e trouxe consigo um macaco ferido, que ele havia resgatado de um galeão espanhol naufragado. Dizem que ele foi capaz de treinar seu animal de estimação dedicado a responder a todos os seus desejos com uma série de assobios. A história diz que Sir Rowland teve um filho que fugiu com a filha de um comerciante local, o qual consistia em uma união que Sir Rowland não aprovava. Na fatídica noite, havia uma tempestade se formando. O vento uivava ao redor do castelo e a chuva açoitava as janelas. O macaco estava inquieto, sentindo o mau humor do Sir Rowland. Então, houve uma batida na porta e o pai da menina, um comerciante chamado Horwitz, exigiu a entrada. Angustiado e chateado por sua filha ter fugido com o filho de Sir Rowland. Sir Rowland não acreditou em sua história e, após uma discussão feroz, soltou o macaco de suas correntes e ordenou que matasse Horwitz. O mercador lutou contra o macaco e, embora gravemente ferido, conseguiu se arrastar para fora da sala. Ele gritou por ajuda dos servos que cuidaram dele durante a noite. Horwitz amaldiçoou Sir Rowland com um destino maligno, e enquanto ele amaldiçoava, grandes gritos penetrantes foram ouvidos na sala da torre. Os servos, que estavam aterrorizados com seu mestre, não estavam dispostos a se aventurar na sala da torre para descobrir o que havia acontecido. Ao raiar, no dia seguinte, reuniram coragem para entrar na sala já silenciosa. Ali, deitado em uma poça de sangue, estava o corpo de Sir Rowland.
mas não havia sinal do macaco. Diz a lenda que o fantasma do macaco retorna ao castelo em noites escuras e tempestuosas, onde foi visto e ouvido pelos transeuntes. Por que será que o macaco volta? Ninguém sabe. O castelo de Holt, perto de Wrexham, já foi uma fortificação de arenito com 5 torres. Agora se encontra em ruínas. Tudo o que resta hoje é a base e alguns outros recursos. No entanto, disse que as partes inferiores do castelo são assombradas por um corvo fantasma que ataca qualquer pessoa que lá se dirija e permita que fontes de luz sejam levadas para lá. Lowe está mergulhada em muitas lendas antigas que vão desde fantasmas, contrabandistas, até cavernas artificiais escondidas, que existem tanto nas falésias locais, quanto enterradas nas profundezas das ruas da Cidade Velha. Uma dessas histórias é um conto triste e sombrio, e esse é o conto da Lebre Branca de Lowe. Disse que a Lebre Branca de Lowe é um tanto mau presságio quanto um aviso de mau tempo. Se você encontrar esse fantasma em sua casa, ou visualizar ainda que esteja cambaleando de olhos turvos no pub, é melhor você virar os calcanhares e correr. Disse que a Lebre Branca, uma aparição fantasmagórica, é o espírito de uma menina que se suicidou e ficou para se vingar dos vivos, especialmente dos homens. Dizem que a Lebre Branca de Lowe vagueia pela estrada entre Talland Bay e Jolly Sailor. O Jolly Sailor é um dos pubs mais antigos de Lowe, repleto de moradores e turistas nos agradáveis meses de verão. A Lebre Branca, que assombra a estrada da colina, nasce de uma história de ciúmes e tristeza. Dizem que a Lebre Branca de West Lowe é o fantasma de uma garota chamada Sarah, que estava profundamente apaixonada por um dos rapazes da cidade. O rapaz era alegre e facilmente também entediado. Ele prometeu se casar com Sarah, mas o casamento foi cancelado porque ele se apaixonou por outra garota local chamada Sally. Sally era garçonete do Jolly Sailor, localizado na parte inferior da colina West Lowe. Uma vez que Sarah descobriu que o seu amado tinha se apaixonado por uma das outras garotas bonitas locais, foi demais para ela suportar. Humilhada e afligida pela dor, Sarah cometeu suicídio. Mas esse não foi o fim de Sarah. Ela supostamente assumiu a forma fantasmagórica da Lebre Branca, e ela viria assombrar aquela velha estrada. A sua humilhação foi dolorosa demais para suportar, que continuou além da morte. Incapaz de expressar sua dor por meio de palavras, ela começou a seguir seu ex-amado no Jolly Sailor. Muitas vezes, uma lebre branca aparecia no pub para encontrar o jovem rapaz e sua nova amada. Para seu embaraço, os moradores acharam isso divertido de assistir, e o rapaz era de natureza sensível e não aceitava bem as provocações. No fundo, o rapaz suspeitava que a lebre branca era muito mais do que um animal amistoso em busca de seu afeto, pois seus olhos tristes lhe diziam tudo o que ele precisava saber. A lebre branca olhou nos olhos dele e pesou sua alma. A lebre não era sua amiga, nem um mero animal. Depois de um curto período de tempo, o jovem rapaz, aparentemente saudável, morreu de uma doença desconhecida. Nela dizia-se que, se você encontrasse a lebre branca, aconteceria azar e infortúnio, e em alguns casos, a morte.
Muitos contos mencionam uma passagem secreta entre o castelo de Coche e o castelo de Cardiff, embora isso nunca tenha sido encontrado. Em 1158, Iforbeck atacou o castelo de Cardiff e capturou William, o conde de Gloucester, juntamente com sua esposa e seu filho, e recusou-se a libertá-los até que William concordasse em entregar a ele todas as terras, que, segundo Iforbeck, ele havia ocupado injustamente. O conde de Gloucester resgatou a si mesmo e a sua família, dando a Iforbeck um enorme tesouro composto de dinheiro, ouro e pedras preciosas. Iforbeck escondeu seu tesouro em um cofre profundo sob o castelo, encontrado na abertura do túnel que levava do castelo de Coche ao castelo de Cardiff. Através de um feitiço secreto, ele transformou 2 de seus guerreiros em 2 grandes águias de pedra, para que pudessem ficar com o tesouro e guardá-lo para sempre contra intrusos e ladrões. Em certas épocas do ano, seus gritos sobrenaturais aterrorizavam o campo, e se ouve o barulho de asas batendo como um trovão. Durante o século XVII, um grupo de jovens decidiu resolver o assunto por conta própria. Eles entraram no castelo com picaretas, forcados e tochas, a fim de tentar derrotar as águias perigosas. À medida que eles entravam no túnel escuro e caminhavam cada vez mais para dentro, eles podiam ver 4 grandes luzes vermelhas na escuridão à frente deles. À medida que avançavam, as luzes ficavam mais brilhantes, até que, finalmente, puderam perceber que estavam de fato olhando para 2 pares de olhos pertencentes às enormes e magníficas águias de pedra. Essas, de repente, os atacaram, usando suas garras e bicos. Eles não tinham esperança de usar suas armas contra os seres, e depois de serem atacados selvagemente, eles fugiram feridos e ensanguentados. Durante o século XVIII, outro grupo tentou a mesma façanha, desta vez munindo-se de balas de prata abençoadas por um padre. Mais uma vez, as águias atacaram ferozmente os invasores e os afugentaram. Até hoje, acredita-se que as águias ainda estejam lá, guardando o tesouro na câmara secreta ao lado da passagem que ninguém ainda encontrou. Na década de 1930, um homem caminhava pelo Regent's Park, em Londres, com sua neta, quando viu o que eles descreveram como a aparição brilhante de um leão, que desapareceu à medida que eles se aproximavam. Isso pode parecer um estranho avistamento de fantasmas no centro de uma grande cidade, mas o Regent's Park fica ao lado do histórico zoológico de Londres. Na verdade, o homem em questão era um tratador, e no dia seguinte soube que no momento em que viu a aparição, um dos leões do zoológico havia morrido devido a uma doença. Em Dartmoor, Devon, Inglaterra, você pode encontrar uma floresta encantadora chamada Westerman's Wood. Westerman's Wood provavelmente data de pelo menos 7000 a.C. Então, parte dessa floresta pertenceria a uma antiga floresta que cobria grande parte de Dartmoor. Esse local seria habitado por 2 tipos de fantasmas envolvendo cães. De acordo com a lenda, Westerman's Wood é habitado por Hellhounds. São cães demoníacos negros com olhos vermelhos brilhantes e um gosto por sangue. Esses cães, também conhecidos como Westhounds ou Wiffy, têm tudo a ver com um fenômeno chamado Wild Hunt. A caçada selvagem vem dos dias em que os reis dinamarqueses governavam a Inglaterra. Diz a lenda que quando a caçada selvagem acontece, um grupo sobrenatural de caçadores cavalga pela floresta em busca de almas, sendo guiados pelos Hellhounds. Se alguém testemunhar essa caçada selvagem,
Isso levaria a catástrofes como peste, guerra e até morte. O outro cão fantasma envolvendo o local é um cachorrinho chamado Jumbo. O pequeno terrier foi visto perseguindo coelhos. Acredita-se que o pobre cão foi mordido por uma das víboras venenosas existentes no local. Os caminhantes relataram ter visto o fantasma do pequeno cachorro correndo ao redor das pedras e seus gritos e gemidos foram ouvidos ecoando pelo vale na calada da noite. Dizem que esta casa em Dorset é assombrada por um total de 7 fantasmas, incluindo os 2 espíritos que são vistos duelando no grande salão, o fantasma de uma garotinha do século XVI e, incomumente, o fantasma de um macaco de estimação da família, que morava na casa em 1500. A casa já foi lar de William Martin e sua família. Ele era um comerciante e disse que obteve um macaco que foi importado de um navio para a Inglaterra. Os Martins mantiveram o macaco como um animal de estimação, até que foi acidentalmente trancado dentro de uma sala secreta atrás dos painéis da grande câmara. O macaco passou fome e faleceu. Atualmente ele é visto andando pela casa, causando travessuras e desaparecendo nas paredes. Alguns até afirmam ter ouvido arranhões vindo de dentro das paredes. Milhões de turistas vão a Londres todos os anos para descobrir sua história. E uma das atrações mais movimentadas e famosas da cidade é a Torre de Londres. É considerado um dos edifícios mais assombrados de Londres e com uma história de mais de 900 anos de tortura e execução, o que não é surpresa. A Torre de Londres desempenhou muitos papéis ao longo da história. Foi uma casa da moeda real, uma prisão para os gostos de Guy Fawkes e Crow Twins, e agora um patrimônio mundial da Unesco. Mas, antes disso, era um zoológico e era conhecido como Royal Menagerie. Já no ano de 1210, animais selvagens eram mantidos na torre. Há registros de elefantes, babuínos, leopardos, leões e até um urso polar que costumava pescar no rio Tâmisa, que vivia dentro das muralhas da fortaleza. Mas o urso polar não foi o único urso famoso a chamar a torre de lar. Há um famoso incidente que remonta a 1816 e conta a história de um guarda desmaiando depois de ver o fantasma de Old Martin. A história diz que o fantasma de um enorme urso preto foi visto perto da torre pelo guarda em serviço noturno. O guarda ficou aterrorizado e atingiu a figura na cabeça com sua baioneta, apenas para descobrir que a arma entrou direto na porta da torre. Disse que o guarda morreu de choque algumas horas depois. O urso foi apelidado de Old Martin e sua pele e crânio se encontravam no Museu de História Natural de Londres, mas foram devolvidos à torre para serem exibidos lá. Greyfriars Kirkyard é considerado o lugar mais assombrado de toda Edimburgo e talvez até de toda a Escócia. Para quem não é escocês, um kirkyard nada mais é do que um cemitério, que todos sabemos que muitas vezes contém muitas sepulturas. O Greyfriars Kirkyard foi fundado em 1561 e o primeiro enterro foi no final dos anos de 1500.
Desde então tem sido local de descanso de muitos escoceses e mulheres conhecidos. Mas há algumas almas célebres que, segundo rumores, assombram os terrenos de Graveyards. Talvez a presença mais benevolente que frequenta os terrenos de Graveyards Kirkyard seja de um cachorro chamado Graveyards Bobby, um Skye Terrier. Diz a lenda que Bobby pertencia a um homem chamado John Gray. Quando John faleceu, Bobby ficou de guarda no túmulo de seu dono por 14 anos. Bobby morreu em 1872 e foi enterrado dentro de Graveyards, não muito longe de onde John está enterrado. Depois disso, as pessoas começaram a ouvir os sons de latidos mesmo quando não havia nenhum cão por perto. Outros transeuntes afirmam ver um pequeno cachorro que desaparece. Dizem que ele ainda está lá, guardando o túmulo de John Gray. Se você acredita nas alegações de Gaff, o mangusto falante, ou não, é de longe uma das assombrações de animais mais conhecidas do Reino Unido. Gaff foi dito ser um espírito esperto e ligado à terra na figura de um mangusto, que falava inglês perfeito e vivia dentro dos muros de uma casa de fazenda pertencente à família Irving, na ilha de Man. O mangusto foi investigado por parapsicólogos conhecidos da época, incluindo Harry Price. A história recebeu ampla cobertura da imprensa britânica no início da década de 1930. E embora muitos tenham concluído que tenha sido uma farsa, Gaff ainda é falado até hoje. Bem, o tema relativo ao Gaff, o mangusto falante, ele vai ser melhor detalhado em um vídeo próprio. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa seleção de animais fantasmas? E realmente, quando eu trago alguns vídeos para o canal e conto a história dos locais, tem essas informações que às vezes um animalzinho acompanha, mas principalmente junto ao dono, né? Tem, por exemplo, como eu citei, a Travessia da Morte, que teve um acidente, que estava uma pessoa, eu não sei se ele estava numa carruagem, não me recordo, mas ele estava com o seu cachorro e passou um trem e matou os dois instantaneamente. E até hoje dizem ver o cachorro com o seu dono passeando ali pelo aquele local, ambos espíritos. E tem outros casos. Eu resolvi colocar essa seleção porque eu encontrei, achei bastante interessante, ou seja, um urso, macaco, águia, corvo e os cachorrinhos que a gente também já conhece. Porque cachorro já é mais comum, né? Agora, um urso, um leão, macaco, aí eu já achei bem surpreendente e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Então, o que vocês acharam? Vocês já conheciam alguma dessas histórias? A que mais me surpreendeu foi a da Torre de Londres, porque eu não imaginava que a Torre de Londres, ali naquele local, já tinha sido um zoológico. E daí porque esse urso, o Old Martin, ele se encontra lá. Você já sabia dessa história? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês conheciam, se vocês conhecem outras histórias de animais fantasmas e queiram compartilhar. Deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de seleção sobrenatural. Se vocês gostaram, dê um like, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo da playlist de seleções sobrenaturais, há uma playlist de lendas, mistérios, ufologia e muitas outras. E há duas playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos, uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável,
e também queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição, e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Seleções Sobrenaturais aqui no canal. Beijo, tchau!